Oi, e aí, suave ou vibrante? Eu sou suave. Se você ainda não sabe o que você é, a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Thaís Frota, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal e eu tô aqui hoje para falar umas coisinhas básicas sobre comunicação visual. Se você está buscando serviços de um consultor de imagem, existem vários motivos que podem ter te levado a isso. Você pode estar tentando transmitir uma imagem que seja mais coerente com seus objetivos pessoais. Você pode estar buscando fazer um exercício de autoconhecimento para entender melhor o seu próprio estilo. Ou você pode estar buscando expandir suas possibilidades de estilo com o que você já tem, entre várias outras coisas. Independente do que te trouxe até aqui, fazer uma consultoria de imagem e estilo pessoal significa essencialmente fazer uma leitura da sua comunicação visual e uma análise de como você está usando seus mensageiros visuais. No âmbito de imagem e estilo pessoal, os principais mensageiros visuais são formas, estilo e cores. Formas e estilos eu vou falar em um outro momento, até para a gente ter mais tempo para se aprofundar em alguns detalhes. Aqui eu vou falar sobre o principal mensageiro visual, que são as cores. As cores, até por uma questão de sobrevivência mesmo, de instinto, têm um efeito psicológico na gente. Por exemplo, se a gente vê o vermelho de um sangue, o nosso organismo naturalmente desperta fome na gente, porque a gente não deveria perder uma oportunidade de se alimentar. Ao mesmo tempo, se você vê sangue por perto, significa que pode ter um predador e a gente tem que ficar esperto. A mesma cor pode ter efeitos psicológicos diferentes. Continua me acompanhando porque eu vou fazer um vídeo ou um material, eu vou disponibilizar algum documento para você entender um pouco mais sobre os efeitos psicológicos das principais cores, porque como eu falei, as cores são o principal mensageiro visual e é muito importante usar isso para ter uma comunicação visual assertiva. Mas aqui agora a gente vai falar sobre um outro efeito das cores na gente, que é o efeito físico. A luz bate na nossa roupa, reflete no nosso rosto e harmoniza ou não. Muito tempo atrás, existia na Inglaterra uma grande pintora que fazia quadros realistas das pessoas. Ela queria, obviamente, que as pessoas ficassem bonitas nos quadros dela, ao mesmo tempo que ela pintava quadros realistas, então ela não podia modificar muito a beleza de uma pessoa para fazer um quadro. Para isso, ela começou a analisar as cores que ela usava para pintar as pessoas e percebeu que se ela escolhesse uma cor que se comunicava e harmonizava com as cores que ela usou para pintar a pessoa, para pintar a roupa e o cenário, a beleza da pessoa ficava naturalmente mais harmônica e bonita. Foi aí que ela começou a prestar atenção nas paletas de cores das pessoas e percebeu que tipos de beleza harmonizavam com cores presentes em cada uma das 4 estações do ano. E assim nasceu o método sazonal de coloração pessoal. Acontece que esse método surgiu na Inglaterra, onde as pessoas não eram tão miscigenadas assim. Quando a gente levou o método de coloração para lugares onde as pessoas são mais miscigenadas, dizer apenas uma das 4 estações que a beleza daquela pessoa harmonizava parecia não ser suficiente. E aí, para isso, a gente tinha que ficar selecionando as características de cada uma das 4 estações para chegar nas cores que mais valorizavam aquele tipo específico de beleza. Ficou confuso, né? Vamos lá. As cores têm essas 3 principais características. Temperatura, ou seja, se tem mais pigmento de azul ou de amarelo. Intensidade, ou seja, se tem mais ou menos pigmento da cor cinza e por isso, portanto, se a cor é mais vibrante ou mais suave. E a profundidade, se tem mais pigmento branco ou menos, ou seja, se a cor é mais escura ou mais clara. Com isso, o que é que a gente fez para selecionar a paleta de cores ideal onde as pessoas são mais miscigenadas? A gente pegou as 4 estações do ano, viu as características das cores de cada uma das 4 estações e agrupou de acordo com a característica mais forte de cada uma dessas cores. Com isso,
a gente saiu de 4 opções de cartela de cores para 12. E assim nasceu o método sazonal expandido de coloração pessoal. Se você está fazendo sua análise de coloração pessoal através do método sazonal expandido, o que a gente vai fazer é uma análise de cada uma das características das cores que mais valorizam a sua beleza e ver dessas características o que é que fala mais alto. Mergulhar na sua paleta de cores é muito interessante se você está focado em destacar a sua beleza. Tipo, se você vai fazer uma viagem e quer ficar mais bonita nas fotos. Mas lembre-se, o efeito psicológico e físico das cores não tem nenhuma relação. Então, use a sua paleta como uma ferramenta para saber quando você está usando uma cor que valoriza a sua beleza ou quando pode ser interessante corrigir o efeito negativo da cor, dando uma maquiada ou uma arrumada no cabelo. Além disso, a escolha de cores que você faz tem muita relação com seu estilo pessoal, que, como eu já falei, também é um grande mensageiro visual. A sua paleta de cores destaca a sua beleza porque ela harmoniza com as cores da sua beleza natural. Mas muito mais bonito que ter harmonia é ter autenticidade. Então, use a sua paleta como uma ferramenta de comunicação visual e não como uma coisa para te limitar, tá?